O chamado de Ananias, ele ativa a vida de Paulo. Pega isso em nome de Jesus. Nunca subestime a oração do simples. O servo escondido ou a palavra do obediente. Ela pode ser a chave para ativar apóstolos. Pelo amor de Deus, pega essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Eu estou aqui profetizando e ativando grandes homens e mulheres para viver o extraordinário em 2026. Para que nós nos tornemos ativadores de ministérios, chamados de escolhidos, levantar pessoas, orar por pessoas, ministrar sobre pessoas que irão fazer grandes obras nesse lugar. Quarta realidade: o medo é real, mas a obediência sempre é maior. É real. Versículo 13 e versículo 14. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais e dos sacerdotes para prender a todos. E os que invocam o seu nome, disse-lhe porém o Senhor: só vai, irmão. O cenário não era o dos melhores. Não era a melhor opção. Não era a melhor ação. Eu me encontrar com um assassino de crentes, eu sou crente. Eu me encontrar com aquele cara que tem poder de me prender e me levar a juízo e me apedrejar em praça pública e me matar, esse cara, eu vou encontrar com esse cara. Ei, Lagoinha, eu não sei se você está pegando nessa noite, mas é para isso que você foi chamado, para entrar em lugares e desbaratar as obras de Satanás, detonar com as correntes dos demônios que têm tentado aprisionar esse lugar, aprisionar vidas e manter pessoas travadas e aprisionadas em suas realidades que foram ditadas pelo demônio. Não! Nós viemos nesse lugar para pregoar as boas novas do Senhor, para pregar a realidade. Eu não temo o inferno, porque eu temo a Deus. Eu não tenho medo do demônio. Eu tenho temor ao meu Deus que me chamou e me deu uma palavra. Só vai, meu filho, só vai, meu filho. Porque quando você vai debaixo de uma palavra, todas as obras do inimigo são desbaratadas antes que você chegue. Ele sentiu medo, e o medo é legítimo. O chamado parecia perigoso, mas ele não permitiu que o medo cancelasse a obediência. Esse é o segredo de viver com a sensibilidade de entender aquilo que Deus te chamou para fazer. I'm so sorry, você vai se tornar esquisito quando você entender esse lugar. Você talvez vai se tornar uma pessoa que os outros não vão se agradar muito. É muito natural. Por quê? Porque você vai passar a se tornar íntimo daquele que não comunga com o pecado. Quando você se torna íntimo de Deus, aqueles que vivem em práticas pecaminosas, e deixa eu ser mais claro, aqueles que às vezes dentro da igreja, na sua turminha, vivem em práticas pecaminosas, eles não vão entender quando você começar a ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus e falar: isso para mim não dá, essa vida para mim não funciona, desse jeito não dá certo. Não se engane, Ananias estava no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos, no meio de todos eles, e Deus não chamou Pedro, Deus não chamou Marcos, Deus não chamou João, Deus não chamou Tiago, Deus não chamou nenhum dos 12, Ele chamou um certo discípulo chamado Ananias para orar por um homem que era o maior afronta e ataque da igreja na época. Ei, Deus está chamando você nessa noite para que você seja a afronta contra todas essas realidades que tentam aprisionar não somente aqueles que estão fora, mas aqueles que estão dentro. Tem uma razão porque Deus escolhe Ananias ao invés de uns dos discípulos. Me pergunto isso constantemente. Pastor Masson, por que não foi Pedro lá orar por Saulo? Por que não foi Mateus, Tiago, João? João era brother, meu xará. Não foi. Foi Ananias, um certo discípulo. A Bíblia vai dizer que ele era um qualquer. O relato não é para gerar uma diminuta sobre a pessoa
de Ananias, não. É para trazer a realidade, para você entender que os menores para o Pai são os maiores. Aquele que é último, para Ele é o primeiro. Aquele que parece que está lá atrás, é aquele que Ele quer colocar lá na frente. Aquele que parece que não está fazendo nada, é aquele que está realizando grandes coisas. Entenda, você tem importância no reino, independente do que você faça para Deus. Mas é só uma oração. É a oração que deu destino para o ministério do apóstolo Paulo. Pelo amor de Deus, você devia estar subindo nessa cadeira e dando glória, irmão. Ele sentiu medo, e o medo é legítimo, mas ele não pode cancelar a nossa obediência. Ele decidiu crer no que Deus dizia, e não no que os outros falavam. Muitas vezes, o que vai mudar o seu conceito de vida é você parar de ouvir a opinião dos seus colegas. Porque colega não é pai, irmão. Pai é Deus. E se a opinião do seu colega é diferente da opinião do seu pai, eu acho que aqui só tem gente madura, tirando o filho do Rodrigo que está ali, que é petitinho, que tem que ouvir o Rodrigo. Nós temos um pai. Nós temos um pai que nos dá direção, nós temos um pai que nos dá a palavra, nós temos um pai que nos dita o que devemos fazer, nós temos um pai que nos traz conserto, nós temos um pai que nos corrige, porque o pai que ama corrige o filho. Ele diz: ei, meu filho, endireita os teus caminhos, endireita as tuas veredas, faça o que tem que ser feito. Você quer viver o extraordinário, mas você não faz o extraordinário. Você quer viver o extraordinário, mas você não abre mão do simples, do básico. Ele decidiu ouvir a Deus e não dar ouvido quando todo mundo dizia: esse cara vai te matar, esse cara vai te açoitar, esse cara vai te prender. Ele fala: não, mas eu tenho uma palavra. Tenho uma palavra liberada sobre a minha vida. Deus me deu uma palavra para ir, mas lá é perigoso, lá é complicado. Não mexe com isso não. Não muda de cidade não. Não muda de estado não. Está confortável, está bom. E ele está dizendo: vai, vai. Quando todo mundo dizia: não vai, ele fala: eu vou com tudo. E isso foi exatamente o que fez a diferença. O que paralisa os homens não pode paralisar quem tem uma palavra de Deus. Medo paralisante é para quem não tem uma palavra. Medo paralisante é para quem não tem uma palavra de Deus. Eu movo na palavra de Deus. Caminhando já para o fim, quinta realidade. Vai, porque Ele é meu escolhido. Versículo 15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Sabe quem trouxe a ressignificância da pessoa de Paulo para Ananias? O próprio Deus. Aí a minha pergunta é: o que Deus tem falado com você sobre aqueles que você anda? Mas pastor, a minha situação está complicada. Perfeito. Qual foi o comando que Deus lhe deu sobre a sua vida nos últimos tempos, em que você olha e fala assim: mas Deus mandou? A Elisa, a nossa gestora da Lagoinha, ela fala algo interessante para nós, os pastores, de novo, mais uma deixa de liderança para vocês. Fala assim: pastor, se nas 10 horas que você tem, porque pastor vive 10 horas por dia, 20 horas por dia mais ou menos, né? 30 horas por dia, mas nas 10 horas que você tem no dia, se você estiver realizando um monte de coisa e não cumprir tudo aquilo que precisa ser feito, é porque você está fazendo alguma coisa que Jesus não mandou você fazer. É forte. Se na minha vida eu estou vivendo de alguma forma disfuncional, é porque alguma coisa eu estou fazendo que Jesus não mandou eu fazer. E a pergunta é: qual é a palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida? Qual é o comando que Deus tem dado sobre a sua vida? Qual é a palavra que Ele tem liberado sobre você? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus revela para Ananias algo que ninguém mais podia enxergar, ninguém mais podia ver: o valor escondido em Saulo. Isso aqui é outra mensagem, irmão. Dá para pregar outra mensagem, Osias. O valor escondido de Saulo. Dá até um título, Mateus. Anota aí para nós fazer uma outra tela depois, outro dia. O valor escondido de Paulo foi revelado primeiro para Ananias. Deus não fala com Pedro, nem com João, nem com ninguém. Ele fala para Ananias assim: ei, ora para esse cara. Porque esse cara, esse assassino,
esse cara que prende os outros, esse cara para mim ele é importante. Ele para mim é precioso. Ele é precioso, ele é um instrumento escolhido que vai padecer muito nas minhas mãos, mas ele é escolhido para realizar algo que nenhum de vocês outros vão conseguir realizar. É ele. Ei, existem coisas que só você vai realizar nas mãos de Deus. Existe uma escolha que Deus colocou sobre a sua mão. Eu sempre digo isso, não se engane achando que aquilo que você tem que fazer, se você não fizer, o outro faz. Não, não faz. Pode ser que o ofício pode ser realizado de alguma forma, porque a obra não para. Só que aquilo que você poderia gerar a partir do seu fazer, ninguém pode fazer. É teu. É teu. É teu chamado. É teu chamado. É para você que Deus separou. Ninguém poderia orar por Paulo. Era Ananias. Existem coisas que Deus separou para que você realize. Não é para o outro. Existem coisas que Deus separou especificamente para que você faça. Não é para o outro. Para de abrir mão daquilo que Deus mandou você fazer por causa do que os outros estão falando. Ele mata, ele rouba, ele faz, ele acontece. Larga isso. Ouça a voz que está te dizendo o segredo do íntimo de Paulo. Ele é um instrumento precioso para mim, então eu vou sobre todas as resistências. Eu vou lutando contra todas as armas. Eu vou lutando contra todas as cadeias. Eu vou lutando contra todas as palavras contrárias, mas eu vou porque o medo não paralisa quem tem uma palavra. A intimidade com Deus nos dá revelações que vão além do que os olhos podem enxergar. Ananias enxergou Paulo antes de todos, irmãos. Isso é discernimento. Isso é revelação. Isso é único. Isso é especial. Quando Deus te revela algo que é só para você saber, sobre qualquer outra coisa, ou qualquer outro, ou qualquer trabalho, ou qualquer ministério, Deus revela algo específico. E não adianta, é contigo. A intimidade com Deus nos dá essas revelações do íntimo. Ananias, ele enxergou muito antes de qualquer outro o que Deus iria fazer na vida de Paulo. Olha só, você não precisa ver tudo no futuro, você precisa apenas confiar no Deus que já escreveu o futuro. Eu preciso apenas ouvir o comando do Deus do futuro. Eu não estou no futuro, eu estou caminhando para lá, mas Ele já está lá. Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já sabe o que Ele vai fazer. Nessa noite, em nome de Jesus, eu concluo com vocês nessa passagem. Versículo 17 em diante, nós vamos ver Ananias dialogando, que ele entrou na casa e impôs as mãos. E aí ele chama Saulo. Oh, meu Deus, eu poderia pregar mais tanta coisa aqui. Ele vira para Saulo e ele não fala assim: Saulo, ô meu chegado, ô brother, vem cá chorar para você, não. Ele fala assim, ó: irmão Paulo. Leia comigo, versículo 17. Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Não era mais o assassino Saulo, não era mais o perseguidor Saulo, não era mais o criminoso Saulo, não era mais o escriba ou o fariseu, não, agora era o irmão Saulo. Ananias dá com as suas palavras direção à vida de Paulo, para que ele pudesse viver o extraordinário no seu ministério. Ananias foi, impôs-lhe as mãos e imediatamente Saulo recuperou a visão, levantou, foi batizado e começou a ministrar. Olha só, Ananias decidiu obedecer e a partir desse ato, o maior ministério do Novo Testamento foi ativado. Qual é o ato que eu preciso ter para que um dos maiores acontecimentos da minha geração possam acontecer? Será talvez entregar cestas para mendigos? Será que algum daqueles mendigos podem se tornar talvez o maior evangelista de todos os tempos? Seria talvez um café de novos membros, em que eu vou servir um membro que vai entrar, olhar, falar: caraca, nunca tomei um café numa igreja, nunca me senti em família. E aquela vida se tornar um dos maiores evangelistas desse tempo. Qual é o ato que eu posso ter no meu dia de hoje
que possa mudar completamente a história da vida de alguém. Ananias decidiu obedecer. Deus pode usar um discípulo comum para gerar um apóstolo extraordinário. Ele tem poder de, a partir de um ato simples, fazer coisas inimagináveis. Você não precisa ser famoso. Você não precisa de um palco. Você não precisa de relevância. Você só precisa estar disponível e obedecer à voz de Deus. O céu, ele não procura os influentes, ele procura os obedientes. Nessa noite, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. A oração de um anônimo pode levantar um gigante. E a obediência de hoje pode ser a história que o mundo vai contar amanhã. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que Deus abençoe a sua casa. Que essa palavra possa entrar profundamente no seu coração. E que nessa noite, no culto fé, você possa entender de uma vez por todas, de que o teu chamado, ele faz toda a diferença, independente de onde você atua. Não é sobre o que você faz e nem aonde você faz, mas é onde está o teu coração. Ananias derramou o coração dele naquilo que ele foi chamado para realizar, que era apenas uma oração nessa noite. Eu convido você a, junto comigo, estar nesse lugar, se colocar nesse lugar de onde eu estou disponível, aonde eu estou obedecendo, aonde eu estou sensível para ouvir a voz daquele que diz: levanta-te e vai, porque existem pessoas que são preciosas para mim diante de vocês. Feche os seus olhos nessa noite, põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Vamos juntos fazer essa oração nessa noite. A oração talvez mais importante da noite. Fala comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu reconheço como Saulo que eu sou cego, mas a partir do Teu toque eu venho a enxergar. Obrigado pelo Ananias que ministrou sobre a minha vida, e que nessa noite eu aceito o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Faça comigo, Lagoinha, essa segunda oração nessa noite em nome de Jesus. Pai, se por algum motivo eu estive longe dos Teus caminhos, como Saulo na estrada de Damasco, eu volto para a Tua casa nessa noite e eu me rendo no Teu altar, no nome de Jesus. Se alguém nesse lugar, nessa noite, fez pela primeira vez uma dessas orações, orando a Deus pela primeira vez, aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu vou contar até 3 e eu peço que você levante uma das suas mãos. Nessa noite eu peço em 1, 2, 3. Se você fez uma dessas orações e você está nos assistindo online, eu peço que você escreva nos comentários: eu decido por Jesus. E alguém vai entrar em contato com você e vai estar orando por você. Nessa noite, eu abençoo a vida de cada um de vocês. Todos são da casa, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você nessa noite feche os seus olhos ainda por mais um momento. Ore junto comigo nessa noite, clamando o Senhor, buscando de Deus esse direcionamento nessa noite, buscando de Deus essa direção. Qual é aquilo que o que é aquilo que eu preciso fazer nessa noite para mudar a minha realidade? O que eu preciso fazer nessa noite para mudar as minhas circunstâncias? Eu preciso apenas obedecer. Eu preciso apenas estar sensível para ouvir a sua voz. Eu preciso apenas estar disponível para o chamado do Senhor nas nossas vidas. Então nessa noite, Lagoinha, em nome de Jesus, receba essa palavra. Seja cheio do Espírito de Deus. Deixe que o Senhor te use de forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos, nós clamamos nessa realidade que o Senhor libera sobre nós, que, ó Pai amado, existe um lugar em nossos corações em que o Senhor quer nos erguer, quer nos levantar de forma sobrenatural. Por isso, nós nessa noite entendemos o chamado, entendemos a escolha, entendemos o pedido, e nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos colocamos dispostos e disponíveis diante do Teu altar nessa noite para realizar grandes
grandes coisas na tua presença, para realizar grandes obras na tua presença, Pai, no nome poderoso de Jesus. Nessa noite nós rendemos o nosso coração, nós declaramos que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu és o Rei do universo. Toma, Senhor amado, as nossas vidas nas tuas mãos, enche-nos do teu Espírito Santo, usa-nos, Senhor amado, para fazer a diferença nesse tempo, nessa cidade, nas nossas casas, em cada GC, Pai. Nós pedimos vidas, que vidas venham aos nossos GCs, pessoas, ó Deus amado, venham a ouvir da tua palavra, Pai amado, para essa casa, esse culto, nós clamamos por almas que precisam da tua palavra, almas que precisam de te conhecer. Senhor amado, faz um movimento, ó Deus amado, nesse lugar, derrama um avivamento nessa cidade e traz para dentro desse lugar pessoas, vidas que precisam ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. Pai, nós clamamos por almas. Dá-nos, Senhor, Jacksonville, dá-nos Jacksonville por herança, Senhor. Nós te pedimos a Flórida por herança, nós te pedimos a Flórida, Senhor. Dá-nos essas vidas para ti, porque há um mundo inteiro a ser conquistado a partir de cada um de nós. Nós clamamos, Deus, nessa noite, usa-nos debaixo da tua mão poderosa. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus.